Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta quinta-feira, quinta eucarística, quinta da segunda semana da Páscoa. Essa semana que ainda se estende na divina misericórdia de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, a liturgia desta então quinta-feira da segunda semana da Páscoa encerra o poderoso diálogo de Jesus com Nicodemos no Evangelho. E na primeira leitura apresenta o testemunho inabalável dos apóstolos diante das autoridades. E o tema central é a fidelidade à verdade que vem do alto. Começando então hoje, como sempre, bem começando pelo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 31 ao 36. Jesus conclui então a sua instrução revelando a sua origem divina e a autoridade de suas palavras. Jesus faz um contraste entre quem é da terra e aquele que vem do céu. Quem é da terra fala coisas terrenas, limitadas, muitas vezes presas ao egoísmo ou ao medo. E quem vem do céu fala as palavras de Deus, porque possui o Espírito sem medidas. E eu lembro daquilo, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aceitar a palavra de Jesus, então, é selar que Deus é verdadeiro. Não é apenas acreditar em uma doutrina, mas confiar no caráter de Deus. O texto, então, termina com uma afirmação drástica. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Note, então, que o verbo está no presente. A vida eterna não começa depois da morte. Ela começa agora, para quem vive em comunhão com o ressuscitado. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Na então primeira leitura de hoje, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 ao 33, os apóstolos então são novamente levados ao sinédrio. O sumo sacerdote os proíbe de ensinar em nome de Jesus, mas a resposta de Pedro tornou-se um lema para todos os cristãos ao longo dos séculos. Pedro e os apóstolos afirmam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Isso, então, não significa desobediência civil, né? Mas sim que as leis ou pressões humanas ferem a verdade de Deus. E a dignidade humana, e a própria dignidade humana, né? O cristão deve então permanecer fiel ao Senhor. Eles rejeitaram que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. A coragem deles não é fruto de esforço psicológico, mas um dom de quem se submete à vontade divina. O texto diz que as autoridades ficaram furiosas e queriam matá-los. A verdade incomoda quem está agarrado ao poder e à mentira. Quem está preso às ideologias mundanas. Quem está preso a um desejo terreno de prosperidade.
E para bem rezarmos, então, né, de onde vem o nosso discurso? No nosso dia a dia, as nossas reações e palavras são puramente da terra, baseadas em fofocas, reclamações ou pessimismos, né? Ou buscam a perspectiva do alto, baseada na esperança, na caridade e na verdade? Será? Da onde vem? A quem nós buscamos agradar? Muitas vezes, por medo de sermos julgados ou excluídos, obedecemos aos homens, modas, opiniões alheias, pressões sociais e silenciamos nossa fé. Ah, mas você está indo muito na igreja, mas você não muda. Primeiramente que a igreja não é uma máquina que você vai entrar lá dentro e já vai sair transformado, já vai sair um Santo Agostinho, não vai sair uma Santa Teresinha d'Ávila, né? São Padre Pio. Tudo é um processo. E daí, às vezes, a gente fica preso nessas ideias idiotas de muitos, né? Que ficam falando disso. Ah, você vai muito à igreja, mas não muda. Meu amigo, o processo de salvação é um caminho. Não é uma simples... um botão que você aperta e tudo acabou. Não, não. É um caminho. É um processo de transformação. E então, aonde nós precisamos mais da coragem, da força que vem do alto para vencer esses pessimismos, né? Porque isso não passa de pessimismo. O Espírito Santo sem medidas. Deus não nos dá o Espírito em doses pequenas. Ele derrama em abundância. Nós temos pedido, então, a força do Espírito Santo para as nossas decisões de hoje? A hora que iniciamos um trabalho, a hora que iniciamos uma viagem, será que colocamos Deus em primeiro lugar? Pedimos, Senhor, guia-nos, protege-nos, nos leva para o lugar certo? Cuida de nós, né? Pensemos nisso. Primeiramente, de onde vem o nosso discurso, quem nós buscamos agradar e olhemos para ver se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar e pedindo a força do Espírito Santo. Então, para bem resumir, um resumo para o coração. A liturgia de hoje nos convida a uma escolha de lado. Nicodemos começou na dúvida, mas os apóstolos em Atos já estão na certeza. Crer no Filho é mergulhar em uma vida que a morte não pode destruir e que nenhuma autoridade humana pode calar. Rezando assim, Senhor, dá-me a sabedoria de olhar as situações de hoje com os olhos do céu, que eu não tenha medo de testemunhar a tua verdade, preferindo sempre obedecer a tua voz amorosa do que aos gritos do mundo. Amém. Senhor, dá-me a sabedoria de olhar as situações de hoje com os olhos do céu, que eu não tenha medo de testemunhar a tua verdade, preferindo sempre obedecer a tua voz amorosa do que aos gritos do mundo. Amém. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar neste dia, na sua infinita misericórdia. Nos abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada quinta-feira, dia de visita a Jesus Eucarístico. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. E peçamos sempre mais a bênção de Deus. Até amanhã.